Olá, camaradas, meu nome é Paulo Augusto, eu sou jornalista esportivo, apostador profissional e venho chegando com mais um vídeo. Vamos falar desta vez sobre os cuidados que devemos ter para apostar nas retas finais dos campeonatos, ou seja, numa situação em que há muita mudança de posicionamento de tabela, há muito time que está na parte de baixo que começa a vencer, muito time que está na parte de cima e começa a ter resultados ruins, enfim. Toda reta final de competição é um momento de muita atenção nas apostas. E esse é o tema desse vídeo. Antes de falar sobre isso, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve no canal. Clica no sininho para ativar as notificações. Se gostar do vídeo, deixa aquele like esperto. E deixa também teu comentário. O que é que você achou do vídeo? Como é que você faz? Você aposta normalmente na reta final dos campeonatos? Você diminui a quantidade de apostas? Aumenta a quantidade de apostas? Deixa teu comentário, opina, é bem importante para a gente. Bom, vamos diretamente para o tema que vamos falar. Eu trouxe aqui uma tela da Série B, da classificação atualizada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde esse campeonato vai servir bem para explicar o que eu quero mostrar nesse vídeo. Faltam apenas 5 rodadas para terminar a Série B. Terminamos a 33ª rodada neste final de semana. Nessa primeira tabela, nessa primeira coluna, nós temos a tabela de classificação, como estão os times neste momento no campeonato. E nós temos, por exemplo, no G4, América de Minas, Chapecoense, Cuiabá e CSA. São os 4 melhores times do campeonato como um todo, são quem ocupa o G4. Se a gente for pegar os 4 últimos colocados, nós temos Vitória, deixa puxar agora sim. Nós temos Figueirense, Paraná, Botafogo do Ribeirão Preto e Oeste. Esses são os 4 últimos colocados. Porém, na coluna ao lado, nós temos os últimos 8 jogos disputados por cada uma dessas equipes. E aí a gente pode observar algumas surpresas. Por exemplo, o G4, se a gente for levar em conta apenas esse recorte dos últimos 8 jogos disputados, nós temos no G4 o Figueirense, que é um dos times que ocupam a zona de rebaixamento da competição. Próximo do G4, nós temos o Náutico, que é um dos times que está brigando para fugir do rebaixamento, está nessa luta contra o rebaixamento. Por outro lado, se a gente for para o que seria o Z4, se levar em conta as últimas 8 rodadas, nós teríamos, por exemplo, o Sampaio Corrêa, que hoje é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro com 45 pontos e até algumas rodadas atrás fazia parte do G4. A Chapecoense, que é a vice-líder do campeonato e que está disputando o título com o América, se a gente for considerar apenas a pontuação das últimas 8 rodadas, a Chape está na 8ª colocação, ou seja, não estaria entre os times classificados. Por que é que isso acontece? Quando o campeonato vai chegando na sua reta final, a gente começa a perceber 2 situações. Os times que estão na parte de baixo chega naquela decisão, naquele momento em que ou você vence ou você vai estar rebaixado realmente. Tem times que não tem jeito, são muito fracos e que dificilmente vão escapar do rebaixamento, continuam mal, que é o que vem acontecendo, por exemplo, com o Paraná. O Paraná é um time que começou bem o campeonato, mas entrou num descenso gigantesco e a sua decadência foi tão grande que hoje o Paraná ele está na zona de rebaixamento e quando você olha as últimas 8 rodadas, ele é o pior time do campeonato. Então é um time que dificilmente vai escapar. Mas quando você olha, por exemplo, os 2 últimos colocados, o Oeste e o Botafogo de Ribeirão Preto, você vê que o Oeste
nas últimas 8 rodadas, não é que faz um grande campeonato, mas estaria fora da zona de rebaixamento, estaria na 16ª colocação. E o Botafogo de Ribeirão Preto estaria 3 posições acima, em 13º lugar, ou seja, também estaria fora da zona de rebaixamento. Nesta rodada que passou, o Botafogo de Ribeirão Preto, já que a gente está citando ele como exemplo, recebeu a Chapecoense, vice-líder do campeonato, e o Botafogo, penúltimo colocado, meteu 3-0 na Chapecoense. A Chape que não tinha levado 3 gols de ninguém no campeonato. A Chape que era o melhor ataque do campeonato até então. Então, quando a gente chega na reta final da competição, é muito importante ficar atento não apenas à posição que os times estão ocupando na tabela, mas principalmente ao desempenho que esses times vêm tendo nas últimas rodadas. Porque esse desempenho pode ser, nessa percepção desse desempenho, pode estar aonde você vai ganhar da casa de aposta, aonde você vai enxergar linhas de valor em favor de equipes que estão lá embaixo, que as casas de aposta muitas vezes não enxergam. Ela vai identificar apenas o favoritismo, um eventual favoritismo da Chapecoense, ou do Cuiabá, ou do CSA, ou colocar sempre como um underdog, como zebra, o Oeste ou o Botafogo de Ribeirão Preto. E quando você puxa para o desempenho dessas equipes, quando você puxa para a motivação dessas equipes para a partida, então você pode encontrar valor. E o que seria uma aposta clara em favor da Chapecoense ou em favor do CSA, por exemplo, pode se tornar uma aposta. O valor pode estar numa improvável aposta em favor do Botafogo de Ribeirão Preto, ou a favor do Oeste, ou a favor do Náutico. Então, é importante ter essa percepção e esse cuidado na reta final das competições, para que você não seja surpreendido e de repente entre numa bad run, comece a ter resultados ruins, porque faltou leitura deste momento da competição antes de realizar suas apostas. Beleza? Esse era o recado que eu queria passar para vocês, o cuidado que se deve ter nessa reta final das competições. A gente está na reta final da Série B, daqui a um mês vamos entrar na reta final da Série A, então é muito importante ficar atento à situação que os times passam no momento, ao momento em que eles vivem, o seu desempenho recente, e não apenas ao que a tabela mostra na classificação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve voltamos com mais vídeos para vocês. Grande abraço e até a próxima.